Nos últimos anos, temos testemunhado uma tendência crescente no futebol brasileiro: contratação de técnicos estrangeiros. Sob o impacto do chamado Efeito Jesus, uma referência direta ao treinador português Jorge Jesus, os clubes brasileiros estão buscando nos gringos o técnico ideal. Jorge Jesus, conhecido por sua personalidade detalhista, trouxe uma nova mentalidade e métodos inovadores para o Flamengo que impactaria todos os grandes clubes do Brasil. Mentalidade que mudou o modelo de gestão da grande maioria dos clubes do nosso país. É isso que vamos acompanhar hoje. Peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder mais vídeos como este. E sem enrolação, bora pro vídeo. Detalhista, perfeccionista e a 1000 por hora. Jorge Jesus não foi nada discreto nos seus primeiros dias de trabalho no Flamengo. Longe disso, o português cuidou minuciosamente de todos os detalhes nas longas manhãs de atividades no Ninho do Urubu. O treinador apresentou aos jogadores não somente a si próprio e seu time de 7 membros da comissão técnica, mas também uma nova metodologia. Mais importante aqui dentro é o Flamengo, não é o treinador, nem é o jogador, é o Flamengo e, portanto, temos todos a olhar num objetivo e num compromisso de equipa. Um trabalho que mistura o corpo a corpo com moderna tecnologia. Já na primeira atividade, monitorou os jogadores por um drone, controlado por seus analistas de vídeos. Com o aval e o respaldo da diretoria, fez exigências de equipamentos para a reestruturação de toda a estrutura do clube. O Flamengo, por exemplo, comprou um novo veículo dos que costumam ser utilizados em jogos de golfe, adesivou com as cores do clube e acoplou uma prancheta magnética. Em um auditório, o português se apresentou juntamente com sua equipe para todo o departamento de futebol. E já em seu primeiro contato com todo o elenco, deixou claro qual seria a mentalidade que implementaria naquele grupo. E vamos começar a nossa caminhada, que é uma caminhada de triunfo, porque não pode-se falar de outra maneira neste clube. Não é? É ganhar, ganhar, ganhar. Sob o comando de Jorge Jesus, encantou os torcedores e impressionou os amantes do esporte em todo o mundo. A equipe do Flamengo demonstrou um estilo de jogo envolvente, ofensivo e extremamente eficaz, que conquistou títulos e marcou a história do clube. Posse de bola e intensidade foram elementos-chave do futebol praticado pelo Flamengo naquela temporada. A equipe buscava controlar o jogo, mantendo a posse da bola e impondo um ritmo acelerado desde o início. Eles não apenas dominavam as partidas, mas também pressionavam os adversários incansavelmente, em busca de recuperar a bola o mais rápido possível. Além da qualidade individual, o Flamengo também se destacava pela fluidez e sincronia do jogo coletivo. Os jogadores se movimentavam com inteligência e se comunicavam de forma precisa, criando espaços e oportunidades de gol. Era comum ver trocas rápidas de passes, triangulações e jogadas ensaiadas que confundiam as defesas adversárias. Uma das principais mensagens de Jorge Jesus é a importância do trabalho coletivo no futebol. Ele enfatizou várias vezes que o sucesso de uma equipe depende não apenas do treinador, mas também dos jogadores, comissão técnica e todo o staff envolvido. Jesus reconheceu a necessidade de um ambiente de trabalho harmonioso, onde todos estão comprometidos com um objetivo comum e se apoiam mutuamente. A mentalidade vencedora implantada por Jorge Jesus também foi fundamental para o sucesso do Flamengo. O treinador português instigava seus jogadores a nunca desistirem, a acreditarem em suas capacidades e a darem o máximo em campo. Essa mentalidade contagiou todo o elenco e se refletia em cada partida. Felipe Luiz, Felipe no meio, era pro Gabriel, Marquinhos é quem afasta, sobra quase sempre é do Flamengo, do Barão pro Renier, do Renier pro Gabriel, do Gabriel pro Renier, golaço! Gol de videogame! Dele! Da cria! O moleque é brabo! Renier pro Flamengo! O primeiro a gente nunca esquece! O resultado de todo esse trabalho, toda essa reformulação, toda essa mentalidade foi uma temporada histórica para o Flamengo. Um futebol mágico, a equipe conquistou a Copa Libertadores da América, vencendo na final o River Plate em uma virada espetacular nos minutos finais.
Além disso, o Flamengo sagrou-se campeão brasileiro de forma dominante, com campanha consistente, jogando um futebol de encantar os olhos dos torcedores. O Flamengo fez a maior campanha da era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro e conseguiu a façanha de ser campeão do Campeonato Nacional e da Copa Libertadores da América no mesmo final de semana. Essa temporada mágica, com incríveis 4 derrotas no comando do Flamengo do treinador Jorge Jesus, com 5 títulos conquistados, iria gerar uma transformação no modelo de gestão de todos os clubes brasileiros. O trabalho de Jesus no Flamengo serviu de inspiração para outros treinadores e deixou um impacto duradouro no futebol brasileiro. Depois das conquistas do português em terras tupiniquins, criou-se uma nova renovação nos cargos de treinadores pelos clubes do Brasil. Entre os clubes considerados grandes, chegaram no ano seguinte a Jorge Jesus o português Jesualdo Ferreira, que se aposentaria, mas resolveu ir para o Santos antes disso. Lembrando que na temporada anterior o argentino Jorge Sampaoli levou o Santos ao vice-campeonato brasileiro disputando contra Jorge Jesus, mas viu o português e seu xará conquistar o título nacional e a tão sonhada Libertadores. Detalhe para o qual Jorge Sampaoli, inclusive, hoje em dia é o treinador atual do Flamengo. Rafael Dudamel, que deixou o cargo na seleção venezuelana, também acertou com o Atlético Mineiro para a temporada seguinte, e Eduardo Cudê, argentino, fechou com o Internacional. Mas sem sombra de dúvidas, o divisor de águas de todas essas contratações de técnicos estrangeiros pós Jorge Jesus e de maior impacto, inclusive do clube que dividiria o protagonismo com o Flamengo nos anos seguintes, foi do time do Palmeiras. E novamente com um técnico português, o técnico Abel Ferreira. O trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras consagrou o clube como um dos mais competitivos e bem treinados nos últimos anos. Graças ao técnico português, o Alviverde se transformou numa máquina das casas de apostas e um dos times mais vitoriosos da década. Uma das características mais chamativas de Abel Ferreira no Palmeiras foi a sua identificação com o clube e a maneira que o português implementava suas filosofias e ideias, que refletem em campo com ações altamente planejadas e fora dele com seus discursos e entrevistas polêmicas. Por outro ângulo, o elenco, que não é composto por estrelas e craques como o do Flamengo, se destaca pela capacidade de se adaptar às diferentes necessidades de cada jogo de forma prática e eficaz. Além das longas horas de estudo e análise sobre os adversários enfrentados, essa adaptação também ocorre graças à valorização da individualidade de cada jogador, sem desmerecer o coletivo como um todo. As variações táticas, mesmo que nem todos concordem, permitem que esse repertório torne-se ainda mais fluido e vasto, considerando todos os desafios enfrentados pelo Palmeiras até agora. Certamente vemos que Abel, seguido dos passos de Jorge Jesus, traz consigo a busca pela inovação, a adoção de tecnologias avançadas e enfatiza a importância dos detalhes. A revolução iniciada por Jorge Jesus no Flamengo serve como um marco na história do nosso futebol. Inspira a próxima geração de treinadores e jogadores a elevar o futebol brasileiro a patamares ainda mais altos. Após sua passagem pelo futebol do Brasil, Jorge Jesus deixou um legado que vai além dos troféus. Sua abordagem profissional, sua mentalidade vencedora continuam a influenciar o esporte no país. Sua passagem abriu portas para a vinda de mais treinadores estrangeiros, estimulou a busca por inovação e excelência dentro e fora de campo. Sua passagem pelo Flamengo inspirou uma nova mentalidade, estimulou o intercâmbio de conhecimentos e elevou o nível do futebol no Brasil. O legado de Jesus servirá como um lembrete constante de que a busca pela excelência e a colaboração entre treinadores de diferentes origens podem impulsionar o esporte a patamares ainda mais altos. O efeito Jorge Jesus perdura na política de contratação de técnicos dos clubes brasileiros até hoje. Muito claro por quê. Jorge Jesus mostrou na temporada de 2019, junto com Abel Ferreira, depois de todos estes anos, o quanto é frágil e necessário uma reformulação na escola de treinadores brasileiros. Os últimos 5 anos e a discrepância de quantidade de títulos vencidos por técnicos estrangeiros no nosso continente é a prova clara de que todos os nossos técnicos precisam se atualizar ou vão ficar parados no tempo.